Bom dia, Opa, João. Tá me ouvindo agora? lhe ouvimos bem, bom tom. Obrigado, Bom Annelise, bom dia a dia. todos os ouvintes, então, da rádio. Estamos aí novamente na quarta-feira com vocês, né? Para trazer umas informações para os comerciários. Tá certo. Annelise e o Arthur só pediu para você ir um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para sua esquerda. É isso, né? Aí, tá perfeito assim, Arthur? Aí, a Annelise agora está perfeita. Está conosco também meu amigo José. Como é que tá, José? Tudo certo? Seja muito bem-vindo aqui na Rádio do Trabalhador. Bom dia. Acho que o José agora que está mudo aí. Bom dia, Bom dia. Tudo certo, José? Pode ir. tudo certo? Tudo bem. Um alô a todos os ouvintes da rádio, né? Todo o oeste catarinense. Obrigado, José, pela sua participação aqui na nossa programação de hoje. Annelise, o José está conosco hoje, vamos falar um pouquinho sobre política. A gente já falou semana passada, né, tivemos aqui com o nosso querido Jaime Basso, né, trazendo aí vamos dizer assim, um raio-x, né, dessa nem sempre amistosa, mas necessária relação entre política e sindicato. E você, Annelise, também traz esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de nós, principalmente o trabalhador, os diretores sindicais, estarem conectados com a política também, tanto da questão do município, do estado e do país, né, Annelise? Fala um pouquinho sobre isso com a gente, sobre essa relação, porque a gente às vezes ouve muitos trabalhadores, e aí entre os comerciários não é diferente, o pessoal, mas sindicato não é local de debater política. Nós temos certeza que é um dos locais, um dos principais locais que a gente tem que falar de política, porque a política está no nosso dia a dia, né, Annelise? Exatamente, né, João? A gente veio desde de quarta-feira passada falando da importância da política no dia a dia. Eu já havia falado, eu e o Jaime, a gente colocou que política, desde que você sai de casa de manhã, da tua parada do ônibus, enfim, resumindo muito o que a gente falou na quarta-feira, né? Que as políticas públicas do município, as políticas públicas do estado, as políticas públicas federais. E agora vamos falar assim, ó, vou focar mais um pouquinho assim, ó, na questão que você falou do sindicato e a política. As pessoas falam, né, João? Falam muito, sindicato tem que ser apartidário. Sim, a entidade ela é apartidária, mas assim é o local apropriado para a gente falar de política, principalmente na categoria. Porque assim, ó, a nossa categoria, eu tenho dados aqui, eu trouxe dados, tu sabe que eu adoro trazer dados, né? Eu tenho os dados, inclusive, do jornal Bom Dia, que fala sobre as vagas de emprego de Erechim, e vamos trazer essa relação de fazer política no município, no sindicato e com os comerciários, né? Tenho que deixar claro assim, ó, somos o terceiro setor que mais emprega em Erechim, tá? E ele faz parte ele é 20% das vagas de emprego que temos no município. Nós temos 42 mil vagas de empregos ofertados e com carteira assinada no município. 8.496 somos nós, os comerciários. Então, assim, ó, são 8.496 carteiras assinadas. Esse informativo é do jornal Bom Dia, um jornal que circula aqui, muito coerente, enfim, e ele é de 1º de maio. Então, assim, ó, temos que lembrar que são 6.300 empresas voltadas para o comércio que oferecem essas vagas, mas somos 8.496 pessoas que temos que fazer política. Temos que pensar na política pública do município voltadas para o comerciário, para nós. E se você colocar assim, ó, João, hoje no Google, por exemplo, sindicato versus política, é o que traz. É o lugar onde a gente tem que aprender a fazer política, a gente tem que reivindicar os nossos direitos. Nós temos que criar as nossas políticas públicas para o comerciário, porque o que falta? Dialogar, falta citar os problemas dos comerciários, criar, né, as soluções e exigir do município que se crie e fiscalizar depois essas ações, né? Que se criem essas ações
que venham trazer benefícios para nós. Então, a princípio, assim, num arremate básico do que a gente está falando, sindicato, ele tem que ser apartidário, mas os integrantes têm que fazer política voltadas para nós, para os nossos benefícios. Com certeza, isso é importantíssimo, né, a gente falar sobre isso, porque a gente tem que desmistificar essa questão de a gente avançar nesse assunto, né? E o nosso próprio, né, Annelise, diretor sindical também tem que entender isso, né? Nós sabemos que a Annelise faz um trabalho junto com o Gilney, junto com o Dilson, com toda a equipe aí em Erechim, para meio que, né, a gente, vamos dizer, normalizar o debate, mas em muitos sindicatos que eu conheço, inclusive, né, sindicatos aqui da nossa região, do Oeste Catarinense, que as pessoas, não vamos falar nisso, isso não é legal. Mas depois a Annelise complementa também. José, eu queria falar contigo, mas antes de você falar conosco sobre política e a política a política boa, a política que traz benefícios para as pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo para a gente aqui, que é a sua primeira vez que você chega conosco aqui na rádio do Trabalhador.com. Exatamente. Eu me sinto à vontade de falar para a rádio, é uma satisfação muito grande, porque eu morei no Oeste Catarinense até os 15 anos. Eu morei em Caxambu do Sul, tá? Uma cidade próxima aí, e tenho muita saudade. E quando a gente fala em política, a gente tem que entender um pouco por que eu saí de lá, justamente para ter uma vida melhor. E aí eu vim para Erechim, comecei a trabalhar aos 15 anos, né? Até antes, empregos informais, etc. e tal. E eu sou oriundo do mundo político porque meu irmão trabalhava numa gráfica com um companheiro dele e eu comecei a estudar política. Porque a gente via que a gente trabalhava e as pessoas, o conjunto da sociedade nunca prosperava. Sempre eram os mesmos que conseguiam fazer, na época, um curso superior, e a gente, quando chegava no segundo grau, parecia satisfeito. Então, eu fui, entrei na política justamente numa comissão de bairro, quando a gente começou, nos anos 80, estudar sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Aí foi minha entrada na questão política mais própria. Depois eu fui diretor do Sindicato dos Comerciários nos anos 80, nesse sindicato de Erechim do Comércio. E aí eu fiquei até eu comprar uma empresa e me tornar empresário. Então aí a gente tem algumas coisas assim que quando a gente fala, uns dizem, tu é político, tu é sindicalista e sou empresário. Então eu trafequei, eu consigo me situar em todos esses momentos, como empresário, como político e como um líder, trabalhador também, porque a gente não esquece as origens, a gente não esquece pelaquilo que a gente lutou. E a Constituição de 88 foi um marco que a gente trabalhou muito para ter essas melhorias. Muita coisa a gente conquistou. E a gente viu, né, que no momento onde que a gente deixou de ficar trabalhando com política, e até por causa das novas ferramentas de comunicação e de convivência social, a sociedade meio que se afastou da política, né? E aí criou um vácuo onde que em 4 anos nós perdemos mais ou menos em torno de 30 anos de luta, que é a questão da aposentadoria, que é a questão das melhorias, que é a questão do nosso descanso remunerado, né? Então, tudo isso faz parte. Então, a boa política, como nós estamos colocando, é onde os líderes sindicais e toda a população consegue conversar aquilo que a sociedade quer. E como empresário, eu vejo que os acordos sindicais é inclusive uma garantia para o empresário de que todo o setor vai ter o mesmo nível. Porque é muito complicado você chegar lá e pagar 5 mil reais para o teu funcionário, certo? E o outro pagar 2. E aí a pessoa que vai consumir o teu produto, como é que tu vai ser remunerado? Então aí entra a política, entra o salário mínimo, entra os acordos sindicais, aonde você nivela a sociedade, aonde que
tudo consegue remunerar por igual e o consumidor consegue ter condições de comprar esses produtos. Então, eu acho que essa discussão ela é muito pertinente na sociedade e a gente tem que colocar. Eu acho que uma das primeiras coisas quando se fala em política é fazer uma análise de conjuntura real. Quem eu sou, aonde eu estou e qual é a classe que eu pertenço. Né? E devido a isso, vocês têm que saber o que é melhor para ti. E na política é isso. Nós temos vários partidos com várias vertentes ideológicas, várias formas de produzir melhores resultados para a sociedade, mas aí é importante que a gente saiba aonde a gente está situado para melhor trabalhar essa questão, maior informação, e aonde que nos vai fazer uma sociedade melhor. Tá certo. Agora são exatamente 10 horas e 22 minutos, 10 com 22. Estamos aqui na Rádio do Trabalhador.com. Estamos com vocês no Facebook, Instagram e canal do YouTube. Estamos conversando com o José e também com a Annelise, do Sindicato dos Comerciários de Erechim e região. José, só pegando o gancho que você deixou na sua fala, e eu acho que é isso que é importante a gente falar, porque alguns trabalhadores acabam não escolhendo, né, quando no período das eleições, acabam não escolhendo seus representantes. Muitos deles acabam escolhendo, né, fazendo a sua votação num candidato que às vezes é apresentado pelo dono da empresa que ele trabalha ou por alguém que tem influência na sua vida, né? E geralmente o seu patrão tem muita influência sobre isso. E aí a gente acaba meio que perdendo muito nessa relação, porque aí o político, e você conhece bem e você conhece bem esse campo, o político, ele trabalha para quem o elege, né? E aí a gente observa que muitos políticos que estão hoje no Congresso Nacional, no Senado, que estão aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que estão aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que estão na Câmara de Vereadores aqui de Chapecó, aí na Câmara dos Vereadores de Erechim, eles têm interesses, logicamente que eles trabalham para quem o elegeu. E nós temos muitos representantes de patrões, muitos de latifundiários, representantes do pessoal lá da bala, do futebol, mas de trabalhador a gente não vê tantos assim. E logicamente que o trabalhador, naquilo que você falou, quando ele se entende como classe, né, quando se entende como segmento, ele também tem que escolher alguém que vai o representar. E depois, logicamente, que eleito, cobrar, porque as pessoas que elegem para representar o pessoal das federações patronais, por exemplo, eles não vão ter interesse em criar leis ou votar em projetos a favor de trabalhador, né, José? Perfeitamente. Deixa eu te colocar mais alguma coisa do meu currículo. Eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Erechim, tá? Durante 4 anos. Eu sempre fiz parte da executiva do partido e fui presidente. Na verdade, a questão da política é tão forte que quando a pessoa sai como candidato, o partido já tem uma noção de quem são os candidatos dela. Nós, no Partido dos Trabalhadores, nós sempre tivemos prioridade, inclusive essa é uma questão de gêneros, né? De nós termos, até conseguimos colocar a nível federal, uma proposta nossa que tivesse no mínimo 30% do gênero que menos tivesse candidato, tanto para homem quanto para mulher. Essa é uma das questões. A segunda questão é que sempre a gente procurou ter líderes sindicais, líder comunitário e pessoas enraigadas na sociedade, nos clubes de serviço, nos presidentes de bairro e tudo. Para quê? Para que essas pessoas consigam falar com seus próximos como iguais, porque aí eles vão trabalhar. A questão que a gente tem e que é muito clara, que é uma discussão que está a nível nacional agora, que é a votação do 5x2, né? Então, essa é uma questão crucial que nós temos nesse momento para as pessoas poderem entender. O trabalho hoje está ocupando quase
toda a nossa vida. E aí não é culpa do trabalhador, muitas vezes, de não ir no sindicato, não estudar, não pegar um livro, não conversar com outras pessoas. Porque nós temos a tendência, pela falta de tempo, pela falta de uma questão mais social que nós temos hoje, interações mais social, nós temos muitos amigos no Facebook e a gente não conversa com ninguém. Esse é um momento muito forte hoje, que a gente não está sabendo como romper com isso. E devido a essa colocação tua, nós não conseguimos conversar com nossos amigos. Quem é que conversa? Você passa quanto tempo no teu trabalho? Essa é a questão. Então você consegue ouvir as pessoas do teu trabalho, o teu patrão, as tuas exigências, o modo que você vai interferir na sociedade, muito mais com a cabeça de quem está te pagando, do trabalho que tu está fazendo, do que com os teus iguais. Ou seja, a comunidade, lá no bairro, lá no teu sindicato, você não vai ter tempo de ir. Então, é uma questão que nós temos que ver como é que a gente vai fazer. E aí a gente acaba pegando e votando em propostas que não são nossas. Quando a gente vota numa proposta que não é nossa, a consequência vem. E quando as pessoas trabalham muito forte para desacreditar a política, o que acontece com isso? Você não vai estudar, tu não vai ir, porque você pensa que isso é ruim para você. Quando fala em política, o teu vizinho, o teu colega, assim, pô, cara, tu vai falar em política porque esse partido, porque é essa tendência, porque tu é de esquerda, porque tu é de direita. E você não pega e não discute as questões da sociedade. Você não discutindo as coisas na sociedade, alguém vai definir por você. Porque na política é muito claro. Ou você estuda e intervém na política, ou a política intervém na tua vida da forma que as outras pessoas querem. E normalmente quem tem mais tempo de estudar, quem tem mais tempo de dialogar, quem tiver mais nos sindicatos patronais, com mais tempo de formular propostas que nos coloque só na questão do trabalho, tá? É claro que essas propostas não vão nos ajudar tanto. E olha que aqui está falando um empresário. Eu sou empresário, dono de empresa há 31 anos, no ramo de combustível. Então, a gente tem essa preocupação, essa colocada. Às vezes, inclusive, quando a gente quer falar com os funcionários sobre uma visão, inclusive eu, como um cara de progressista, quando vou falar com eles, é uma dificuldade, porque os nossos próprios funcionários não conseguem entender a sociedade onde eles estão inseridos. Então, é muito importante que as pessoas voltem para o sindicato, voltem a fazer formação política, para poder entender o processo. Porque se nós não conseguirmos entender o processo, nós não vamos mudar a situação da maneira que está e como nós temos que apoiar legitimamente as pessoas que ajudam o progresso de toda a sociedade e não só de alguns grupos. Com certeza. Estamos aqui então na Rádio do Trabalhador.com, estamos conversando com o José, com a Annelise, agora são 10 horas e 29 minutos. Annelise, eu queria que você complementasse essa fala do José, né, dizendo que os trabalhadores, os comerciários, e não só os comerciários, todos os segmentos têm que entender que a gente é trabalhador, né, a gente tem uma... Aí em Erechim não é diferente, né? Hoje a gente os trabalhadores receberam o título de colaborador, né? Mas na verdade, a gente sindicalista não muda o nosso discurso, é trabalhador. E o trabalhador tem que saber onde ele está, com quem ele pode contar, porque você já relatou aqui na rádio, Annelise. Quando está tudo bem na empresa, o trabalhador muitas vezes se sente motivado de vir no sindicato trazer a cartinha de oposição, a questão da contribuição sindical. Mas quando ele é desvinculado da empresa, quando ele é mandado embora no vocabulário popular, ele bate na porta do sindicato, né, Annelise? Ai, com certeza, João. Reforçando o que você fala, assim, ó, a pessoa não quer saber de política, a pessoa não vota nos políticos que têm projetos para o trabalhador, só que na hora da demissão, na porta, a gente se sente, a gente entende que o trabalhador, nessa hora,
fica sem chão, poderíamos dizer assim. Mas com quem que eles podem contar nessa hora? É com o sindicato. E então a gente tem que lembrar disso, não só na hora da demissão, tá? Mas na hora dos projetos. Se você for ver hoje, em julho de 2026, final de julho, quais são os projetos que temos a qualquer nível para o comerciário. O único projeto que a gente tem, eu vou citar até o nome porque eu acho assim bem interessante. Ele é um político do PT do Espírito Santo, é Jaque Rocha, se não me engano. Ele criou um projeto a nível federal, no caso, né, estadual, que valoriza o piso. Ele fez uma proposta, nós temos um projeto para os comerciários, que o piso não pode ser menos que R$ 2.500 e 2.750 com qualificação. A qualificação que esse deputado orienta, no caso, no projeto que ele almeja, são 160 horas de qualificação nas vendas. Então, assim, ó, se a gente for ver o projeto, é só isso que temos para o comerciário. Não tem nenhum outro político de nenhum outro partido ou que traga algum projeto para o comerciário. Os projetos que existem são, como o Zé falou antes, para incentivar o empregador, não que temos nada contra, não é isso. Quanto mais o comércio tiver incentivos e abrir vagas e puder ficar forte, quanto mais o empresário dessa área ficar forte, mais pensamos que esse projeto do piso de 2.500 possa vigorar. Entende? Não estamos contra ninguém. Política é para que tenha o bem para todos. Mas assim, ó, se você for passar o traço, falando bem o comum, cadê os projetos dos comerciários? Mas por que não existem esses projetos? Por que não existe um projeto do trabalho do feriado, da carga horária? O da carga horária está sendo agora assistido pela escala, pelo fim da escala, né? Que também foi um pouco adiada, né? Digamos assim. Mas assim, por que essa falta de projetos para o comércio? Porque só temos representantes do outro lado. Temos representantes de outros partidos, não temos representantes que defenda o trabalhador. A partir do momento que não tem, é porque a gente não votou, é porque a gente não teve essa consciência como comerciário de buscar aquilo que eu falei já na quarta-feira passada. Vamos ver o histórico do nosso representante, vamos votar em fulano? Ok, todo mundo tem o direito de escolher, o voto é secreto, não quero falar de política, a gente entende todos esses esquemas, esses detalhes, esses penduricos da lei. Porém, assim, ó, é obrigação do comerciário esse ano ver. Vou votar em fulano, quero ver o currículo, o que ele fez de projeto, ele pensou no trabalhador em algum momento, ele trouxe um projeto de trabalho para o comerciário. Então, assim, é essa consciência que a política tem que trazer para a nossa cidade, para a nossa comunidade e principalmente para a nossa categoria. Vou votar no ciclano, vou votar no fulano? Ok. Quais são os projetos que esse ciclano e esse fulano que se candidatou, que está ali com a ficha limpa, que se condicionou a te trazer uma oportunidade? A partir do momento que o político se candidata, ele tem que trazer um projeto. A gente está vendo acontecer diariamente, né, João? Questões de. Essa semana aconteceu um caso bem complicado que eu acredito que é de machismo, né, no nosso estado, onde uma candidata mulher se propõe a um papel na política e vem um candidato que não trouxe proposta e tira o nome dela. Tira o nome. Vem com um adesivo com um nome, com um X no nome dela. Pessoal, a política tem que ser pensada em projetos, não em nomes. Não tem ninguém contra ninguém. A gente tem que ter projeto, a gente tem que votar num projeto. Esse candidato que se candidatou, quer se eleger, tem alguma coisa que possa acrescentar na minha categoria, na minha pessoa, está trazendo um projeto, porque assim, ó, a gente está vendo, João, as pessoas brigarem por nomes, por partidos. O que a gente está faltando é projeto. Essa pessoa ali que foi
machista ao ponto de botar um X na frente e andar com um adesivo com um X no nome em cima de uma mulher, faria isso para a mãe dele? Se a mãe fosse candidata, botaria um X e andaria com um adesivo no peito? O que falta é projeto. É por isso que a gente está brigando, sabe? Ah, mas sindicato não tem que ter partido. Sindicato tem que defender contra o racismo, contra por favor, cadê os projetos dessa pessoa? Então é isso que eu trago, sabe? O único projeto que tem do comércio não é de ninguém daqui. Então, vamos ver quem é que a gente está votando. Vamos trazer um deputado que traga para a nossa situação, para a nossa região, uma defesa. Vamos pensar desde o do município até o Senado, pessoas que nos defendam. E assim, ó, para complementar essa fala que eu falei não citei nomes, né, João? Tentei ser, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Nessa questão ali do X, do nome em cima de uma mulher, mulheres, né, comerciárias, a gente é a maioria. Vamos votar em mulheres, por mais mulheres da política no município, por mais mulheres da política no estado, por mais mulheres candidatas e eleitas no Senado. Vamos assim, ó, vamos se unir. Nós somos a maioria no comércio e vamos trazer representantes que nos representem, né? Com certeza. Esse é o nosso também o nosso apelo, né, por mais mulheres na política, né, e que as meninas, né, que são a maioria das eleitoras, hoje o Brasil está com 51% das eleitoras são mulheres, né, que escolham as suas representantes mulheres também. O que a gente observa é um grupo grande de mulheres que acabam sendo, em seus comentários, ou os comentários, né, no seu dia a dia, ou na própria rede social, até mais machistas que muitos comentários de homens, né? Nós temos que ter essa atenção. José, nós sabemos que nós tivemos aí, a partir de 2002, depois da chegada do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil começou uma crescente, né, na questão principalmente do poder aquisitivo das pessoas. A gente sabe que, e você acompanhou muito isso, como tivemos uma valorização do salário mínimo, uma valorização dos salários dos trabalhadores. E isso, muitas vezes, alguns oportunistas aproveitaram também que os trabalhadores estavam numa condição melhor, muitos adquiriram sua casa própria, adquiriram seu carro, muitos viajaram de avião pela primeira vez, e agora, né, graças a essa mesma política, continuam viajando. E aí, então, oportunistas, como eu falei, aproveitaram para dizer assim que o trabalhador ele pode ser por si, cada um faz o seu, como diz muito, né? Tem muito ditado, cada um por si, Deus por todos, e acabaram alguns deixando de participar de movimentos sociais, e aí eu cito o exemplo dos sindicatos. O que aconteceu, José, nesse meio de caminho aí, onde os trabalhadores melhoraram seu poder aquisitivo, porém abandonaram as suas raízes, José? É um fenômeno que, muito bem colocado, essa forma. Eu fiz muito trabalho, muita greve, muita manifestação para a gente poder ter um salário mínimo de $100. Então, vem a calhar o que tu colocaste, porque a nossa média até 2002 era $67 o salário mínimo. Seria hoje menos do que a ajuda que a gente dá de custo para as pessoas, um complemento de renda, que é o Bolsa Família. Esse era o salário de um trabalhador. E a gente se perdeu justamente nesse caminho de mostrar para o trabalhador que esse foi um esforço feito pelo conjunto da sociedade e pela política. Que esse ganho foi um trabalho político e não de um esforço pessoal de cada um. Tanto é que bastou 6 anos de uma descontinuidade dessa política para ver o caos que virou. Nós saímos do mapa da fome em 2014, né? E rapidinho a gente voltou. Por quê? Porque esses ganhos não se sustentaram. As pessoas foram para a fila do osso. Tá? Então, é tão grave isso que não se fosse. Só que nós perdemos toda uma geração. Essa geração
que foi jovem, de 2002 para cá, eles não passaram pelas necessidades e por toda aquela nossa luta. E pelo conhecimento, pela forma com que eles foram integrados na sociedade, com melhores estudos, com empregabilidade, porque hoje a grande questão do trabalhador é o seguinte: temos 1 milhão de problemas na questão do trabalho, mas nós temos muita possibilidade de trocar de trabalho quando nós queremos. E hoje, né, Denise, até a gente estava conversando um pouquinho antes, a questão é a seguinte: hoje você pode escolher onde que tu pode trabalhar. Você podendo escolher, os comerciários, o setor comercial está com muita dificuldade de pessoal, porque a indústria em Erechim ela já está fazendo 4,5 por 2,5 de descanso. Tá? E isso está tirando muita gente de muitos setores bom. Então, esse incremento de qualidade de vida nós não conseguimos acompanhar com qualidade de conhecimento. Tá? E eu não digo que seja só uma questão do trabalhador, é uma questão da nossa sociedade. Tá? Porque as pessoas hoje, se você pegar um médico, ela não se considera um trabalhador. Ela tem a principal fonte de renda no SUS, ou dando plantão para um grupo de médicos no hospital, ou sendo pago por hora. Ela vive do trabalho dela, mas ela não se considera um trabalhador. E isso não é só um médico, é um advogado, todos eles, as pessoas que vivem do trabalho, elas não conseguem entender que elas precisam trabalhar para viver. Porque se 2 meses depois que elas pararem de trabalhar, o nível social delas, as condições de vida, pioram drasticamente. Né? E então, nós dependemos todo do mercado, isso é real. Os empresários têm problema, porque a gente não deixa de ser funcionário de uma empresa maior. Tá? Então, nós temos problemas, sim, de conhecimento. Nós temos problemas de análise de conjuntura, que nem eu comentei antes. Nós precisamos saber quem nós somos e onde nós estamos. E nós paramos de estudar, nós paramos de entender a sociedade. E as pessoas que estão comandando o país fizeram questão que isso se fortalecesse. E aí criam ilusões, criam outras, entretenimento, porque é muito mais fácil hoje você abrir o Facebook lá e olhar algumas frases prontas, alguns vídeos muito criativos, porque nós brasileiros somos criativos, do que você pegar e ler um artigo, ler um projeto. Por exemplo, quem é que conhece o projeto de cada partido hoje na hora de votar? A maioria chega no último dia e diz: eu vou ver o debate na televisão para mim definir o meu voto. Gente, isso não é definir voto. Definir voto é você olhar o que o partido propõe para uma sociedade, saber ler esse projeto. E é isso que muitas vezes hoje nós não sabemos fazer. Nós paramos de ler, nós paramos de estudar, nós paramos de ver a sociedade exatamente como ela é. E isso foi a grande dificuldade, que nós não conseguimos acompanhar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento cultural e de conhecimento. Eu acho que aí está a chave do grande problema que nós temos hoje na sociedade brasileira. E que não é só comerciário, inclusive de muitos setores patronais. Porque a gente vê falência de homens corretos, trabalhadores, que têm inserimento na sociedade e que não conseguem, porque as coisas mudaram e a gente não acompanhou. Então, eu na minha visão, é muito claro isso. A nossa melhoria financeira não acompanhou a nossa qualificação como pessoas, como conhecimento. É isso. É isso, né? Eu também, também acredito que seja esse grande, né, esse grande situação que a gente acabou não
não se tocando, né? E aí a evolução aconteceu financeiramente, mas a gente não acabou evoluindo na questão do conhecimento. Isso é muito importante. Annelise, a gente já chegou aqui no final do nosso programa, passou rapidinho hoje, mas a gente já quer combinar com você, com o José, para nós voltar em outros momentos para a gente continuar falando. Nós temos que, o José tem que trazer para nós aqui em outro programa, né, fazer para nós esse raio-x, ele que vivenciou muito na pele essa questão da representação política, para também ajudar a gente aqui da rádio, ajudar os nossos ouvintes, né, para fazer a melhor escolha. Nós estamos se aproximando, né, faltando aí um pouquinho mais de 2 meses para as eleições gerais, onde vamos escolher presidente da República, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Temos um compromisso grandioso em outubro, no primeiro domingo de outubro, Annelise, e aí então eu quero que tu finalize com essa mensagem aí então dessa importância de nós já começar desde já, né, fazer as nossas escolhas, observar o currículo lá, como você fala. Nós vamos contratar alguém, tem que olhar o currículo, né, dona Annelise? Mas é verdade, João. Eu reforço bastante essa fala, porque assim, ó, a primeira pessoa que tem obrigação de cuidar dos direitos é a gente mesmo. O comerciário, ele tem obrigação de cuidar da sua folha de pagamento, ver se ler a convenção, entender, ver se os penduricários lá, se ele está recebendo quebra de caixa, se ele está recebendo triênio. Então, assim, ó, nessa tese de que você, como comerciário, é o primeiro que tem que fiscalizar a sua folha, fiscalizar o escritório, fiscalizar se o empresário está pagando direito, é o primeiro que tem que fiscalizar quem vai votar a favor dele. Temos uma eleição se aproximando muito rápido, porque se você for contar em fim de semanas, assim, é rapidíssimo, a eleição está aí, né? Os dias passam voando. A gente sabe que o comerciário tem meta, que ele entra dentro da loja, ele tem que se voltar às vendas, ele tem que dar lucro, é o salário dele também. Mas, assim, ele tem obrigação de ver o currículo, ver quem é que está trazendo projetos e, assim, ó, tentar levar essa eleição sem fake news, por favor, investigar o que vocês estão lendo, investigar o que está sendo postado, porque nem tudo é verdade. E, principalmente, vou voltar a falar, ver o currículo do seu candidato. Se ele nunca votou em trabalhador, ele não vai mudar agora, né, João? Se ele sempre defendeu o empresário, ele não vai mudar agora, né? A gente precisa que a 6x1 seja votada, né? Do término da 6x1, ela foi suspensa. A gente precisa da valorização. Quero até lembrar que eu não falei o nome daquela PEC que está sendo analisada no Congresso, enfim, está em votação, é a PL 6508 de 2025. A gente precisa que essa PEC seja, que passe com esse mínimo, porque assim, ó, é o mínimo que uma pessoa poderia receber no comércio. A gente acredita que é esses 2.500. A gente entende todo o processo. Está aqui o Zé Carlos, que é empresário, que está aqui para provar que você pode fazer política e ser empresário e ter uma visão mais para o lado do trabalhador, porque ele também já foi trabalhador. Você sabe que existe assim em Erechim vários empresários que são como o Zé Carlos, que tem essa visão do trabalho, né? Mas a gente precisa, como comerciário, a gente é a maioria, somos mulheres, a gente é 80% da categoria. A gente precisa olhar o currículo do candidato para votar certo ao nosso favor. Ao Então, nosso assim, favor. é o que eu deixo de mensagem. Muito obrigado e vamos lá. Somos a maioria e vamos em frente, né? Vamos em frente. Obrigado, Annelise. Obrigado eu. Obrigado, Annelise, pela sua participação. Seu José Carlos, quero agradecer muito sua presença. E como a gente falou antes, vamos combinar para você estar conosco em outros momentos para a gente continuar conversando aqui sobre esse assunto interessantíssimo que é a questão da política, a política sindical, a política do nosso dia a dia que é tão importante e vamos valorizá-la cada vez mais. José, um abraço para você, uma ótima quarta-feira e voltamos a conversar nos próximos dias aqui na rádio do Trabalhador.com. Muito obrigado pelo espaço, né? A todo o povo do Oeste Catarinense e Erechinense e a todos os comerciários, que é o sindicato onde eu atuei muito tempo como sindicalista. Obrigado.